Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai fazer alguns exercícios da lista 1. Houve alguns alunos que tiveram algumas dificuldades na execução da lista. Então, eu vou esclarecer algumas dúvidas referente à mesma, ok? Eh, a data de entrega aqui, por exemplo, eu vou até alterar. Vou passar a data de entrega para o sábado, tá? Dia 17, que aí dá um tempo hábil para vocês fazerem essa lista, né, com as devidas correções que eu vou passar aqui para vocês, ok? Então, eu vou fazer essa primeira questão, que pede para determinar o momento de inércia da seção em relação a esse eixo X. A questão 2 é com relação à posição do centro de gravidade da seção. Então, essa daqui eu não vou resolver, já fiz vários exercícios a respeito desse tema. Esse é apenas a gente dividir essa figura em duas ou em três, fica a critério de vocês, para determinar a posição do centroide. Essa questão 3 surgiu alguma dúvida? A questão 3 e 4 com relação a esses momentos centrais, tá? A esses momentos centrais principais, vocês devem calcular o momento de inércia em relação ao CG da figura. Então, eh não é para determinar essas direções principais, tá? Isso aqui foi um erro aqui, né, que a questão era um pouquinho além. Bom, vocês vão determinar o momento de inércia em relação a esse eixo azul aqui, que é o CG da figura. Porém, aqui não vem informando a posição do CG. Então, essa questão também eu vou fazer e vou mostrar como é que se faz. Eh, a mesma coisa vai acontecer com a questão 4, tá? Aqui pede para determinar os momentos centrais. Então, vocês vão determinar os momentos em relação ao CG da figura, tá? E para determinar tanto da letra A quanto da letra B, vocês precisam determinar a posição do CG. Então, essa questão 4 ela é similar à questão 3. Então, eu vou fazer a questão 1 e a questão 3 para vocês, ok? E aí, a questão 4 é simplesmente replicar, o que eu vou fazer aqui nessa questão 3, tá bom? Então, ó, a questão 2, observe bem as figuras, tá? Que isso é importante. Aqui tem, por exemplo, já uma prévia, né, de repartição das figuras, então tem 2 triângulos aqui e um retângulo, ok? Também pode fazer como se isso aqui fosse um retângulo todo e tirar esse um triângulo, ó, um retângulo todo e tirar esse retângulo aqui que está em branco. Enfim, fica a critério de vocês para ver essa perspectiva. E a questão B, a gente tem que retirar esse retângulo interno. Esse aqui é mais tranquilo, tá? Bom, a questão 5 é mais de interpretação, tá? E ela envolve a questão desse momento de inércia, tá? Qual que tem o maior, o qual que tem o menor valor, ok? Sempre pensar que se eu estou com uma carga aqui, por exemplo, né, em cima aqui dessa peça, como que ela iria fletir? Como que ela iria dobrar, né, digamos assim, curvar? Então, tem que pensar nesses detalhes na hora de dar a resposta, ok? Bom, então, pensem bem na hora de fazer aqui. Aqui a conta já está até armada, é só resolver, tá? Não precisa resolver esse W aqui. Esse W aqui não precisa resolver, mas já está dado aqui também, né? Já foi dado aqui também. Então, você tem os momentos de inércia, né? Do eixo que vai ser dobrado, que é o eixo X, né? E aqui tem um valor. E aí vocês têm que pensar qual que vai ser mais resistente, tá? E aí, qual seção vocês usariam? Questão de interpretação, essa questão é mais simples, tá? E aí pede para provar que é verdadeira ou não. E aí vocês podem utilizar, dos valores aqui que estão apresentados aqui, né, e provar essa verificação, ok? Com os valores mesmo, tá? Com os valores que estão aqui, vocês conseguem fazer isso, tá? Não precisa utilizar esse W aqui não, ok? Só usem o valor do momento de inércia, já estou dando uma dica aqui para vocês, tá? Bom, perfeito.
Então, nós vamos começar a fazer a primeira questão e depois eu vou fazer a terceira questão, que a terceira questão ela já resolve a questão 4. Eu tinha passado para vocês essa tabelinha aqui. Se eu não tiver passado, vai estar lá no Siga A, junto com esse vídeo aqui, tá bom? Então, com o link desse vídeo. Então, aqui a gente tem algumas características da seção de algumas figuras, tá? E aqui embaixo tem de outras também. Então, repete aqui do retângulo. Esse do retângulo também funciona para a área quadrada. Aqui do triângulo, né? E aqui também mostra, né, a posição central da figura, isso é importante também, do trapézio, do semicírculo, que vai ser a primeira questão que a gente vai fazer, e do círculo, tá? E aqui tem um quarto de círculo também. Bom, então a gente vai ver com essas questões aqui como que a gente calcula, tá bom? Então, eu vou deixar até aberto aqui nessa parte que eu vou precisar dessa seção. Então, eu vou vir aqui para a minha primeira resolução. Eu trouxe a figura para cá, né, é uma figura em que eu tenho que retirar esse semicírculo desse retângulo todo aqui. Então, o retângulo, ele é um quadrado, que se a gente perceber, ele tem, né, somando aqui tudo aqui, ele tem 20 por 20. E nós temos um semicírculo, esse semicírculo eu preciso retirar da minha figura, ok? Então, o semicírculo, eu preciso encontrar o ponto central dele, porque eu vou precisar utilizar o teorema dos eixos paralelos, né, para determinar a inércia em x. O que acontece aqui? Por que ele não pediu para determinar a inércia em y? Porque a inércia em y, se a gente colocar um eixo aqui, vou até colocar um eixo aqui para vocês enxergarem isso. Se eu colocar um eixo aqui, perceba que do lado de cá, essa parte aqui é igual a essa de cá. São simétricos, tá? Então, eh, não pediu para calcular em relação, né, a esse eixo que tivesse aqui, né, passando no meio. Mas ele poderia pedir para calcular, tivesse passando aqui, sem problema algum. Isso pode acontecer também. Bom, então ele pediu só para o eixo x. Então a gente tem que olhar para esse eixo x. Entretanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar as minhas imagens. Então eu vou segmentar aqui a minha imagem em um, que é o retângulo, e de 2, que é o meu semicírculo. Então, eu já coloquei aqui as minhas imagens. Eu coloquei a figura 1, que é o retângulo, e a figura 2, que é um semicírculo. O que acontece aqui? Aqui, eu não preciso determinar a posição do centroide dessa figura aqui, tá? Eu estou falando dessa figura inteira, sem o semicírculo, tá? Então, não preciso determinar, porque eu vou querer o momento de inércia em relação ao eixo x. E o que acontece? Quando eu segmento, eu vou determinar a área dessa figura, vou determinar a inércia em relação ao eixo XCG da figura, então, eu estou olhando o centro de gravidade do retângulo, tá? E vou determinar uma distância até o eixo que eu quero analisar, que é o eixo X. Então, aqui, ó, eu tenho que determinar essa distância, que eu vou chamar de D1, que eu também poderia chamar de DY1, tá? Só para facilitar. Por que DY1? Porque ele está na posição vertical, né? Seria em direção ao eixo Y. Se houvesse um eixo aqui Y, né, puro, aqui eu coloquei só o YCG. Seria um Y, né? Seria uma distância em Y, tá? E quando a gente determina um momento em relação ao eixo X, o que nos interessa é sempre essa distância, né? Principalmente para a gente jogar no teorema dos eixos paralelos, porque eu preciso dessa distância entre esses dois eixos, né? O eixo XCG, que eu vou calcular a inércia aqui, e do eixo X,
né, para eu jogar no teorema dos eixos paralelos. Então vamos calcular, a primeira coisa que eu vou calcular é a área da figura. Então eu vou chamar de A1. Então, como eu disse para vocês, esse retângulo, ele tem 20 de base, 20 centímetros, e ele tem 20 centímetros de altura, certo? Então, ele tem a base 20, 20 de altura. Então, 20 vezes 20. Lembrando que está em centímetro, tá? Então, vai dar 400 centímetros ao quadrado, ok? O próximo ponto que eu vou determinar aqui, de uma vez, é o DY1, tá? Que é essa distância aqui. O que seria essa distância? Essa distância é em relação a esse eixo central, que está passando no retângulo, na minha figura 1. Importante destacar isso. Então, eu estou pegando o CG da figura, do retângulo, que a gente já conhece, a gente já sabe, né? Fica na parte central dessa figura, ou seja, metade da altura dessa figura. Então, é pegar o 20, a altura, dividido por 2, né? Que esse ponto CG, ele está bem no meio do retângulo, tá? Então, a altura dividido por 2, 20 dividido por 2, 10 centímetros, ok? E aí, eu preciso calcular o momento de inércia em relação a esse XCG do retângulo, tá? Então, eu vou colocar aqui IX1, vou colocar o CG aqui não, mas podem colocar, tá? Porque senão vai ficar muito grande. Então, como que eu calculo a inércia de um retângulo em relação ao seu centro de gravidade? Bom, eu posso voltar aqui na tabelinha, ó, essa tabelinha aqui, ó, né? Essa figura é a minha figura, uma seção retangular, uma área retangular. Então, eu quero em relação ao x. Tá vendo que o eixo aqui, ó, y e x, passa no C, que é o CG da figura. Então, eu vou utilizar essa formulação. Então, ix, que é 1 sobre 12 vezes b, que é a base, vezes a altura ao cubo. Então, vou voltar lá e vou colocar essas informações. Então, é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Então, o que é minha base? É 20, a minha altura é 20 também, ao cubo, dividido por 12. Então, esse IX1, referente ao centro de gravidade do retângulo, ele é igual a 13.333,33 centímetros a quarta. Lembrar de colocar as unidades, tá? Isso é muito importante. Vou separar aqui, tá? Para a gente fazer a segunda figura. Então, a gente tem a figura 2, que é o semicírculo, que eu preciso retirar da minha figura total aqui. Então, vou fazer o mesmo passo. Primeira coisa, vou calcular a área do semicírculo, tá? Se vocês não souberem a área, tá? É só lembrar da área do círculo. Qual que é a área do círculo? Πr ao quadrado. Como é semicírculo, metade, então é πr ao quadrado dividido por 2, tá? Então, ó, aqui foi dado no exercício o diâmetro, tá? O diâmetro aqui é 10 centímetros, tá? Então, essa é a informação que a gente precisa, ok? Se não souberem como que calcular a área do semicírculo, aqui nessa tabelinha também informa como que calcula a área do semicírculo, ó, aqui, ó. Área πr ao quadrado dividido por 2. Ah, professora, mas foi dado o diâmetro. Bom, então, é simples. O diâmetro é o quê? Então, deixa eu colocar aqui o valor da área, né? Πr ao quadrado dividido por 2. Ah, foi dado o diâmetro. Como que eu faço isso? Da mesma forma, o diâmetro equivale, né? O raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Concorda comigo? Então, eu posso substituir aqui, ó, tranquilo, o diâmetro, que é o Dzão,
ao quadrado dividido por quanto? Vai ser 2 vezes, né? Como eu substituí aqui, né, o raio, lembrando, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, raio é d sobre 2, tá? Lembrando que o raio está ao quadrado aqui, então eu estou elevando tudo isso aqui ao quadrado. Então, é o d ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, esse 2 aqui multiplica por 4, né? Concordam comigo? Então, eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 8. Então, equivalem essas duas equações. Se vocês tiverem dúvida com isso, façam essa substituição ou façam a comparação dos dois resultados dessa equação, tá? Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Então, π d ao quadrado, o d nosso é 10 centímetros ao quadrado, dividido por 8. Então, essa área vai dar 39,27 centímetros ao quadrado, ok? Então, beleza, deu esse resultado. Bom, o CG do semicírculo, ele é diferente do CG do círculo todo, porque o CG do círculo todo, ele fica bem no meio do círculo, tá? Mas eu não estou falando de um círculo completo, estou falando da metade do círculo. Então, o CG do semicírculo é um pouco deslocado, tá? Então, a gente tem uma distância entre o CG da figura até o eixo que eu estou desejando, que é o X. Então, eu tenho uma distância aqui que eu vou chamar de DY2, que também é uma distância vertical, né? Percebam isso, é a distância entre os dois eixos. Então, como que eu calcularia esse valor de DY2? O que seria esse valor? Vai lá na tabelinha, aqui, ó, 4R dividido por 3π. Então, 4R dividido por 3. Opa, eu coloquei aqui um R parecido com π, né? Então, isso vai confundir vocês. Deixa eu apagar aqui, beleza? Então, 3π aqui, e aqui é multiplicado por R. Da mesma forma, vocês podem substituir o R por D sobre 2, tá? Isso sem problemas. Eu vou colocar aqui o R mesmo, tá? Que é 5, né? Metade de 10, 3π. Então, nós vamos ter um resultado aí de 2,12 centímetros, que é uma distância pequena, se a gente for analisar, né? Porque aqui, ó, como é o raio, né? Essa distância toda aqui, ó, a altura total desse semicírculo é 5, né? Que é o raio. Então, faz sentido, né? Que é uma distância bem pequena, né? Ok. Então, vocês não lembrando que vocês não precisam decorar isso, é só olhar a tabela. Então, o momento de inércia dessa figura, que é a figura 2 do semicírculo, né, em relação ao x CG, a gente vai olhar aqui, ó, YX, tá vendo, ó? Aqui ele está calculando em relação a esse eixo, tá? 1 sobre 8 πr ao quadrado, ok? Então, 1 sobre 8 πr à quarta. πr à quarta. Posso substituir esse R por D, da mesma forma que eu fiz para a área, que eu vou encontrar π d à quarta dividido por 128. Então, essas duas fórmulas equivalem, posso utilizar ou uma ou outra, sem problema algum. Substituindo esses valores aqui, eu vou determinar esse valor de inércia, que vai ser igual a 245,44. Só um detalhe que eu não falei, esse desenho aqui ficou meio errado, tá, gente? Ele colocou o eixo X, tá vendo que o eixo X está bem baixo aqui? Isso está errado, tá? O eixo X ele tem que passar aqui em cima, ok? Junto com
o ponto central, tá? O CG, né? Que aqui está descrito como C. Aí ficou errado aqui a posição do X que ele colocou, tá? Ele queria dizer que o X ficava aqui. Enfim, tá? Mas fica esse detalhe aí para vocês, tá? É como se tivesse aqui, ó. Ele quis fazer essa representação, só que o X ficou deslocado para baixo. O X está aqui em cima, tá, gente? Isso pode gerar uma certa confusão, ok? Joia, então a gente já tem todos os parâmetros aqui, né, para colocar no teorema dos eixos paralelos. Concorda comigo? Eu tenho a área, eu tenho esse deslocamento, né, essa distância entre os dois eixos, eu tenho a inércia de cada figura. Então, agora, a gente vai jogar aqui, né, para determinar a inércia em relação ao eixo X, que é esse eixo X aqui, ó, que é da figura toda. Então, como que eu vou fazer? Vou usar o teorema dos eixos paralelos, que me diz o seguinte: a inércia em relação ao eixo X, né? Eu vou colocar o tracinho aqui só para diferenciar, que é esse eixo aqui, ele está paralelo aos eixos XCG, né? Concorda comigo? Então, eu tenho que pegar a inércia em relação ao eixo do CG da figura, mais a área dessa figura, vezes uma distância até esse eixo, que é uma distância y, ok? Então, aqui, eu tenho duas figuras, então eu tenho a inércia em relação à figura 1, tenho a área da figura 1 e tenho, então, uma distância dy da figura 1. Essa figura é do retângulo e eu preciso tirar esse semicírculo, então vai ser menos o semicírculo. Então, inércia da figura 2, do semicírculo, mais a área da figura 2, vezes a distância dy2, que é referente ao semicírculo. Bom, o menos aqui, ele está incorporando toda essa parcela que está entre o parêntese, tá? Isso é importante vocês ficarem atentos. Faça o que está dentro do parêntese e depois faça a subtração, ok? Senão vai ficar errado. Então, a inércia em relação ao eixo X da figura toda vai ser a inércia do retângulo 13.333,33 mais a área da figura. A área da figura é 400, né? 400 vezes a distância, né, até esse eixo X, que eu calculei para vocês, que era 20 dividido por 2, 10. Esqueci do quadrado aqui, gente. É a área vezes a distância ao quadrado. Então, é 10 ao quadrado. Fecha parêntese, menos, abre parêntese. Agora, com relação à figura do semicírculo. Então, a gente tem a inércia, que é 245,44, mais a área a gente calculou aqui em cima, né? 39,27, vezes a distância, né? dy2 ao quadrado, 2,12 ao quadrado, fecha parênteses. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é essa conta aqui que está dentro desses parênteses, ok? Depois que fizerem essa conta, ou se vocês já tiverem a calculadora científica, né? A calculadora científica, ela já tem os parênteses, né? Então, dá para fazer essa conta tranquilinho. Por que que vocês não podem fazer fora do parêntese? Que ele vai identificar, se vocês fizerem tudo fora do parêntese, que essa parcela está somando, e aí o menos vão achar que é só esse 245,44. E não, o menos é o 245,44 e também esse 39,27 vezes 2,12 ao quadrado também é negativo, tá? Então, ficar atento com isso aí na hora de fazer essas contas. Então, no final, a gente vai ter um resultado de 52.911,39 centímetros a quarta.
lembrar de colocar as unidades da forma correta, ok? Então, o momento de inércia para essa figura vai dar 52.911,39. Bom, vocês percebem que com relação o semicírculo é uma área muito pequena, né? Então, o que domina é o retângulo, né? E por isso que não, ficou esse número um pouco grande. Bom, então a gente vai para a próxima resolução, que é essa questão aqui, a questão 3 da lista 1. Não vou fazer a questão 2, porque aqui a gente também vai ver um pouquinho dela, né? Que é só determinar a posição do CG. Bom, a questão 3, ela pede para determinar, né? Lá está escrito momentos centrais, né? Na verdade, para determinar os momentos é, é, dos eixos que passam no centroide da figura, né? Que é um L, ok? Um L de cabeça para baixo. Então, como que a gente vai fazer isso? Olha só, aqui nós temos as dimensões da figura. Eu vou segmentar essa figura em dois, vou dividi-las assim, tá? Vou dividir ela assim. Então, eu tenho a figura 1 e a figura 2. E o que que acontece? Se vocês olharem aqui, não tem a distância, as posições do CG. Ele só colocou aqui a representação do eixo do CG. Então, o que que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer, determinar a posição do CG. É a primeira coisa. Não tem essa informação aqui. Não tem. Então, você precisa obter essa informação primeiro, de antemão. Então, vamos lá. Professor, poderia separar diferente, né? Ter um quadradinho aqui e um retângulo comprido? Pode, gente. Faça do modo que vocês acharem melhor, tá? Se vocês têm essa percepção, faça dessa forma, tá? Eu vou fazer dessa maneira e aí vocês têm a liberdade de fazer de outras formas, bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai calcular a posição do CG para essas duas figuras que eu segmentei e depois eu vou calcular o XCG e o YCG da figura L. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a figura 1. Vou chamar de figura 1. E eu tenho aqui também a minha figura 2. E aí eu já trouxe o traçado aqui da figura toda, né, a representação, para ficar mais fácil. Então, eu tenho o primeiro retângulo aqui. Esse primeiro retângulo, ele tem uma largura que seria a soma de 12 mais 12. Então, ele tem uma largura de 24. E ele tem uma altura de 12 centímetros, que está aqui representado aqui no desenho. Então, beleza. Está aqui as dimensões, eu consigo calcular a área dessa figura. A1 é igual a 24 vezes 12, que vai dar 288 centímetros ao quadrado. Deixa eu separar aqui essas duas figuras para não dar convergência, ok? Então, beleza. Então, a área da figura 1 é 288 centímetros ao quadrado, certo? Agora, eu preciso determinar, né, para determinar a posição, preciso determinar x1, preciso determinar y1, ok? Então, o x1 está até representado aqui, tá? Que é essa distância vertical, tá? O x é sempre uma distância vertical. Vertical não, horizontal, desculpa. A distância x é sempre uma distância horizontal, conforme a posição do seu eixo. A distância y é sempre uma distância vertical, então ela sempre acompanha a posição do seu eixo y, tá bom? Esse eixo que ele colocou aqui, ó, y' e x' é para auxiliar vocês para calcular esse CG da figura toda, tá? Então, eu quero a distância do CG da figura 1, desse retângulo aqui. Então, eu tenho que determinar a posição do ponto central até os eixos auxiliares, né? Então, eu vou calcular a distância x1 do ponto central até o eixo
y'. Então, o CG do retângulo ele fica no meio do retângulo. Então, eu vou pegar a base, né? Se eu estou calculando uma distância horizontal, então eu vou pegar esse valor de 24 e vou dividir por 2, que vai ser a minha distância até o eixo y'. Então, 12 centímetros. O y1, o y1 tem uma certa diferença. Porque o x', ele está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. Então, a distância do CG vai ser essa distância daqui, desse ponto, até aqui, desse eixo, y'. Então, eu sei essa distância, essa primeira distância da figura, né, que é a metade de 12, a metade da altura da figura, e eu preciso dessa outra distância aqui, tá? Então, aqui é a metade de 12, e aqui é essa distância, né, da figura, né, desse ponto da figura até o eixo x', que já foi dado no enunciado da questão, que é 24. Então, eu vou somar 24. Então, 12 dividido por 2, 6, mais 24, 30 centímetros, ok? Beleza, agora a gente vai para a figura 2, que é esse retângulo em pé, né? Um estava deitado, o outro está em pé. A base dessa figura é 12, né? Aqui, ó, 12. Então, 12. E a altura dessa figura é 24, né? Essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, ó, 24. Então, a área da figura 2 vai ser 12 vezes 24, que é a mesma área da outra figura. Então, 288 centímetros ao quadrado. Certo. Então, agora eu tenho que determinar x2 e o y2 da mesma forma. Então, o x2 aqui, ele vai ser essa distância do CG desse retângulo até o eixo y'. Então, eu pego a metade da base aqui, 12 dividido por 2, mais essa distância. Qual que é essa distância aqui, ó? Desse ponto aqui até aqui o eixo? 12 centímetros. Então, 12 centímetros. Vocês têm que ficar olhando a figura principal, tá? Que é essa figura aqui. Então, vai ser 12 dividido por 2 mais 12. Então, 12 dividido por 2, 6. 6 mais 12, 18 centímetros. Certo. O y2, ele é simplesmente essa distância até o x', que vai ser a metade da altura do meu retângulo, 24 dividido por 2, que vai dar 12 centímetros. Ok? Então, a gente já tem esses valores, que são bem importantes para a gente determinar x, CG e YCG da figura L. Então, vou calcular o x CG, que vai ser a área da figura 1, vezes x1, mais a área da figura 2, vezes y2, dividido pela soma das áreas, área 1 mais área 2. Então, substituindo aqui, opa, aqui é x, né? x2. A área da figura 1 é 288, vezes x1, que é 12, mais, porque as imagens complementam o L, né? Então, 288 vezes x2, que é 18, dividido pela soma das áreas, 288 mais 288. Joia. Lembrando que se vocês tiverem feito com outro segmento de outra divisão de figuras, tá? Tem que dar o mesmo valor de XCG
e o mesmo valor de YCG, tá? O que vai diferenciar são os valores de área de X1 e Y1, né? Representando cada uma dessas áreas vão ser diferentes, mas o resultado, né, das coordenadas do CG vão ser iguais. Então, para o XCG da figura L, nós vamos ter um valor de 15 centímetros. E agora a gente vai calcular para o YCG. Então, eu vou pegar a área 1, multiplicar por Y1, mais a área 2, multiplicar por Y2, dividir pela soma das áreas, área 1 mais área 2. Então, eu vou fazer aqui 288 vezes o Y1, que é 30, mais área 2, 288, mais vezes, né? Vezes Y2, que é 12 centímetros. Então, eu divido isso aqui, pela soma das áreas, 288 mais 288, e eu vou ter um resultado de 21 centímetros, tá? Então, esses dois resultados são importantes para resolver essa questão, e esse procedimento tem que ser feito para a questão 4, tá? Tanto para a letra A quanto para a letra B. Bom, então, agora que eu tenho as posições, eu posso calcular a minha inércia. Então, vou subir essa imagem aqui para ficar mais próximo. Então, eu tenho que calcular essa inércia, né, em relação ao eixo que passa no CG da figura em L, tá? Isso é importante. Então, eu tenho aqui, a gente acabou de determinar, deixa eu só desenhar aqui para vocês entenderem, essa distância aqui, e determinamos também essa distância aqui. Então, a gente tem que essa distância horizontal, ela é de 15, e a distância vertical é 21. Esses valores vão ser importantes para a gente aqui, tá? Vou até reescrever aqui na primeira figura. Então, aqui é 15, aqui é 21, na segunda figura também, 15 e 21. Então, a gente vai fazer a determinação para a figura 1, e nós vamos fazer também para a figura 2. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu vinha fazendo na questão anterior, tá? A área a gente já tem, né? A área 1 a gente já tem, que é 288 ao quadrado. Agora, eu preciso determinar a inércia dessa figura em relação a esse eixo vermelho, que é o eixo que está passando no CG deste retângulo dessa figura 1, tá? Então, o que acontece? Para eu conseguir determinar, né, a inércia que é pedida no exercício, né, que é a inércia em relação a esses eixos que estão de azul, eu preciso novamente aplicar o teorema dos eixos paralelos. E para isso eu preciso determinar a distância entre cada eixo. Ou seja, eu preciso determinar a distância entre o x1, né, que eu representei aqui, desse eixo vermelho, até esse eixo azul, que é o eixo x, que passa no CG da figura L. Então, eu preciso fazer isso tanto para o eixo x quanto para o eixo y, que é algo que eu acho que eu não tinha chegado a fazer em uma questão, né, para o eixo y. Então, nós vamos fazer para os dois eixos. Então, eu vou ter uma distância dy1 e também vou ter uma distância dx1. Por que dx1? Porque essa distância é a distância entre os eixos y, que é uma distância horizontal. Eu não falei para vocês que toda distância horizontal ela refere ao eixo x?
e toda a distância vertical refere ao eixo y, tá? Então, como esses eixos estão deslocados, né, a uma distância horizontal, então a gente tem que representar, né, com x, ok? Então, dy vai ser essa distância aqui. Como que eu saberia o valor dessa distância? Eu sei que o YCG da figura é 21. Então, eu vou pegar o YCG da figura L e vou subtrair pelo Y1 que eu calculei, né? Que eu usei aqui, ó, anteriormente, né? Esse Y1 que eu calculei para chegar nas coordenadas, né, do CG, eu vou pegar esse mesmo valor. Então, eu vou pegar o 21 menos o Y1, que foi 30. Ah, vai dar negativo, isso tem problema? Não tem problema, tá? Não tem problema. É bom vocês terem noção dessa sequência aqui, para vocês não errarem, tá? Porque se vocês ficarem mudando para dar positivo, tá? Não vale a pena. Não tem problema dar negativo, tá? Então, vai dar menos 9. Por que que não tem problema dar negativo? Porque quando ele for inserido na equação dos eixos paralelos, ele vai estar elevado ao quadrado e aí ele vai se tornar um valor positivo, então não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou calcular o dx1, que ele vai ser a mesma coisa. Vou pegar o xCG e vou subtrair pelo x1. Então, o xCG é 15. Distância horizontal, 15, menos essa distância x1 que a gente calculou aqui, ó, aqui para cima, 12. Então, vou pegar esse valor de 12. E aqui, ó, vai dar um resultado positivo até. Então, vai ser 3 centímetros, ok? Então, agora, eu vou ter que calcular o momento de inércia em relação a x e em relação a y. Então, eu vou calcular aqui, ó, momento de inércia x1, que a gente já sabe que é b vezes h ao cubo, dividido por 12. Então, é a base vezes a altura dividido por... vezes a altura ao cubo dividido por 12. Qual que é a base? A base é sempre o valor horizontal, tá? Que é esse valor aqui, que a gente viu lá em cima, que é 24, e a altura é o 12. Então, ó, base 24, altura 12 ao cubo, dividido por 2, por 12. Então, esse momento de inércia em relação a x, tá? Em relação ao centro de gravidade, é 3.456 centímetros a quarta. Em relação a y, vocês podem também utilizar essa tabela aqui, se tiver em dúvida, aqui, ó. Eu vou usar essas duas equações, ó, em relação a x e em relação a y. Ó, y só inverte a questão da altura e da base. Vai ser sempre assim, tá, gente? Então, em relação a y, vai ser h vezes b ao cubo dividido por 12. Então, vamos lá. H vezes b ao cubo dividido por 12. E é bom vocês destacarem o que é a base, o que é a altura. Então, a altura a gente viu que é 12 e a base é 24 ao cubo, dividido por 12. Então, esse momento de inércia em relação a y, para a figura 1, ele vai ser igual a 13.824. E percebam que esse valor de y é maior do que de x. Isso significa que esse eixo ele tem maior resistência do que o eixo x, tá? Isso aí é um destaque para questão 5, tá? Bom, então agora a gente vai fazer para a figura 2 da mesma forma. A gente já sabe a área. A área dessa figura 2 é 288 centímetros ao quadrado. Vamos calcular
o dy2, que vai ser sempre, tá, gente? YCG menos y2. Ah, por que que aqui você está fazendo essa diferença, enquanto na questão anterior você não fez? Na questão anterior, ele pedia em relação a esse eixo que ficava aqui, ó, de base, né? Por exemplo, esse eixo x', né? No caso lá era x, né? Quando eu falo de um eixo no centro de gravidade, eu tenho que fazer essa diferença. Por quê? Porque o eixo de gravidade ele está deslocado. Ele não está no pé da figura, né? Como foi o caso do exercício anterior, né? Que ele coincidia, né, com essa distância do centro de gravidade da figura até o eixo, tá? Então, por isso que a gente não precisava fazer essa subtração. Aqui, ó, a gente tem uma diferença, a gente tem um eixo CG deslocado, entendeu? A gente tem ele deslocado em relação a esse eixo auxiliar. Então, a gente precisa fazer essa diferença, tá? Por isso que aqui a gente está fazendo isso, tá? Então, a gente vai pegar o 21 e vai subtrair pelo y2, que havia dado quantos? É só olhar aqui, ó, 12. Então, menos 12. Bom, aqui essa diferença vai dar 9, positivo. E a gente vai calcular o tx2. Então, a gente vai pegar o xCG menos x2. Então, eu vou pegar aqui o 15 e vou subtrair com o x2, que, se eu não me engano, é 18, né? Aí, 18. Então, menos 18. Menos 18 e vai dar menos 3 centímetros. Ok? Então, a gente vai utilizar as mesmas equações que a gente utilizou, porque também é um retângulo, né? Então, a inércia em relação ao eixo x da figura 2 vai ser base vezes altura ao cubo dividido por 12. Cuidado! Essa figura aqui tem base de quanto? 12. E a altura de quanto? 24. Então, vocês têm que definir isso aqui bem, tá? Então, a base aqui é 12 e a altura é 24. Então, dividido por 2. Então, se eu fizer esse cálculo, vai dar 13.824 centímetros a 4. Vocês percebam que dá porque inverteu, né? Um retângulo está numa determinada posição, o outro está em outra, inverte esses valores de inércia, né? O que isso auxilia vocês a perceberem, terem uma percepção com relação ao exercício 5, tá? Então, novamente, uma nova dica para vocês aí, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, em relação a y, altura vezes a base ao cubo, dividido por 12. Então, a altura é 24, a base é 12 ao cubo, dividido por 12, vai dar 3.456 centímetros a 4. Bom, então percebo que aqui agora inverteu, ó. A inércia em relação a x deu um valor superior do que o de y. O que isso a gente pode tirar de conclusão que vai auxiliar vocês na questão 5? Bom, se eu tivesse, por exemplo, uma carga aqui aplicada em cima, né, aqui em cima aqui, né? Vamos pensar que eu estou vendo a seção, você coloca uma régua, eu estou vendo a seção da régua ali e tem uma carga toda sobre essa régua, tá? Fazendo ela curvar, por exemplo. Então, vocês vão perceber que para fazer curvar nessa posição aqui, em relação a x, vai ser bem difícil, né? Porque o valor deu 13.824. E aí vocês vão perceber que é mais fácil a régua dobrar nesse lado de cá, né? É mais fácil ela dobrar, né, aonde a base é mais fina, né? Então, em relação a y, é mais fácil porque tem um valor menor, né, que é 3.456
e 56. Aqui nesse caso é como se eu tivesse a régua deitada, né? Com aquela base dela deitada. Então, aí a base agora tá menor tá aqui, então vai ser mais fácil eu dobrar ela fazendo a barriga para baixo, né? A barriga vai para baixo aqui da régua, enquanto a barriga aqui vai para um dos lados, ou para o lado de cá ou para o lado de lá, né? E é justamente por causa dessa resistência, né? Então, se eu fosse analisar um único eixo, por exemplo, o eixo X, qual que seria melhor? Esse eixo X que tem um valor de 3.456 ou esse segundo que tem um valor de 13.824? Obviamente é o que tem o maior valor, que é o valor de 13.824, né? Porque aqui a gente viu que com relação a esse eixo ele vai dobrar primeiro do que o eixo Y. Diferente nessa segunda posição, que vai dobrar em relação ao eixo Y e não em relação ao X. Então, por isso que esse vai ser com maior resistência. Bom, dito isso, que não tem nada a ver, né, com essa questão, que é relação à questão 5, mas já dando uma dica, a gente já terminou de definir os parâmetros para calcular a inércia da figura L. Então, agora a gente vai calcular a inércia dessa figura L para esses eixos em azul, que é o eixo que passa no CG dessa figura, da figura L. Então, eu vou calcular aqui utilizando a regra dos eixos paralelos. Então, eu vou calcular primeiro para o eixo X. Vou colocar uma barrinha para diferenciar. Então, eu vou calcular. Eu vou pegar o eixo, o momento de inércia em relação ao centro de gravidade da figura, mais a área, vezes a distância vertical entre os eixos, que é dy ao quadrado. Então, como tem duas figuras, vou fechar o parêntese aqui, vou colocar a referência das figuras e vou acrescentar a figura, porque aqui ela está complementando a figura. Então, vou colocar aqui a inércia da figura 2, mais a área da figura 2, vezes dy 2 ao quadrado. Então, eu vou substituir os valores aqui. Então, o primeiro valor de inércia deu 3.456, mais 288. O dy aqui deu negativo, deu menos 9 ao quadrado. Vai dar positivo, né? Então, fecho parêntese aqui. Mais a inércia da figura 2, que deu 13.824, mais a área, que é 288, vezes o d, que deu 9 ao quadrado. Vocês podem perguntar também, né, por que deu esses valores invertidos, né? Mas é por causa das dimensões, tá? Esses retângulos, eles tinham as mesmas dimensões, né? O mesmo valor de área, né? Ele só estava posicionado diferente, né? O retângulo, um estava com o retângulo deitado, outro estava com o retângulo em pé, né? Quem for fazer com divisão diferente dessa que eu fiz, vai dar diferente, tá? Vai dar totalmente diferente, ok? Vai dar os dois não vai ter essa similaridade, tá bom? Mas esse valor aqui de I barra X tem que dar igual, tá? Esses valores aqui, ó, que a gente calculou de vermelho aqui, né? Para quem fez divisão diferente de figura, vai dar diferente, tá? O que importa é esse valor que a gente está calculando aqui agora, que vai dar aqui igual a 63.936 centímetros a quarta. Então, esse foi o valor da inércia em relação ao centro de gravidade da figura L, né? Do CG dessa figura. Então, agora a gente vai calcular para Y. Então, observem bem. Nós vamos calcular para Y. A gente vai utilizar a mesma teoria. Eu vou pegar a inércia em relação à figura, em relação ao eixo Y da figura, mais a área, vezes a distância horizontal desses eixos, tá?
ao quadrado também. Então, agora eu vou pegar a distância dx. Tá? Faço isso para as duas figuras. Então, é parecido com a outra, né? Só acrescenta esse parâmetro, ok? Então, y. Agora eu vou substituir os valores. A inércia em relação a y, o eixo y da figura 1, a gente calculou, deu 13.824. A área 288. O dx da figura 1 tinha dado 3 centímetros ao quadrado. Opa. Mais a inércia em relação ao eixo y da figura 2 deu 3.456, mais a área, que é 288, vezes a distância dx, aqui saiu errado, dx da figura 2, que deu menos 3 ao quadrado. E aí eu faço essa conta, eu vou achar o valor de inércia em relação a y, que vai ser igual a 22.464 centímetros à quarta. Não esquecer de colocar as unidades, tá? Colocar todas as unidades de referência, beleza? Então, aqui a gente achou o momento de inércia em relação ao x e a y do CG da figura L, que é dessa figura aqui. Tá? Então, a gente calculou os momentos de inércia desses dois eixos em azul. Tá? Poderia calcular por esse eixo preto aqui? Poderia, né? A gente poderia calcular também, mas eu não vou fazer isso, não. A questão 4, ela funciona, vai na mesma linha de resolução que essa questão 3, tá? Então, vai seguir o mesmo passo a passo. Vai seguir o mesmo passo a passo, tá bom? Essa questão 4 vai seguir o mesmo passo a passo dessa questão 3 que a gente acabou de resolver aqui, que eu acabei de resolver com vocês. Então, aqui é tranquilo, né? A gente tem 3 figuras aqui segmentadas, 2 triângulos e 1 retângulo. Aí no triângulo, vocês vão vir aqui, ó, nas propriedades, aqui, ó, área triangular. Ó, vocês têm aqui, ó, a inércia em relação ao eixo x e a inércia em relação ao eixo y, tá? Tá aqui já para vocês, ok? E também tem a distância, tá? A distância do centro de gravidade até a base dele aqui, ok? Aí, essa base superior. Bom, essa base superior é só você pensar comigo, né? A altura total da figura, h. Se eu estou pegando aqui essa distância é 1/3, a de cima é quanto? É 2/3 vezes h, né? Que é a altura, ok? Então, é a outra parte. Então, vocês têm que observar onde está a base do triângulo, tá? Então, aqui, ó, a base do triângulo é essa daqui, e a base do triângulo do outro triângulo é aqui. Então, o CG está mais ou menos aqui, então você precisa saber dessa distância aqui, tá? Essa distância aqui até esse eixo auxiliar, ok? Então, essa distância aqui é do ponto do centro de gravidade desse triângulo aqui que está aqui embaixo, tá? Até escrever com caneta aqui, rabiscar, pra vocês entenderem melhor. Olha só, aqui é a base. Aqui é a altura. Estou falando do triângulo, tá? Tá, gente? Falando do triângulo. Opa. Tem uma visível aqui no... Enfim. Vamos travar. Então, ó, o CG do triângulo está mais ou menos aqui. Então, essa distância aqui, tá lá na tabelinha, é 1/3 da altura. Só que eu quero a distância, né? Quando vocês forem calcular a coordenada CG dessa figura toda, vocês vão precisar dessa distância aqui, ó.
que se eu chamar essa figura de 1, de 3, digamos que é a figura 3, esse aqui vai ser o y3. Então, essa distância aqui vai ser quanto? Essa distância vai ser 2/3 de h. Lembrando que h é 12, tá? Então, essa distância é o y3, tá? Aqui também vai funcionar da mesma forma, tá? A distância vertical. Aqui, ó, eu tenho o valor de 1/3 da base, tá? Essa distância aqui, ó, CG até aqui, 1/3. Só que quando vocês forem calcular o CG, vocês vão precisar dessa distância aqui, né? Que é a distância horizontal do CG da figura até o eixo auxiliar, o Y', né? Então, essa aqui é o valor do x3, né? Estou chamando essa figura de 3 aqui, ó. Essa é a figura 3, essa é 2, opa, esse é 1, tudo faz, tá? A sequência, não importa. Então, esse x3 aqui, eu vou calcular como? Se aqui, esse trecho aqui é 1/3 da base, o x3 é 2/3 da base, ok? Aqui, nesse triângulo aqui, vocês não vão precisar, né? Porque já vai dar esses parâmetros. Aqui vai ser 1/3 da base e essa distância aqui, ó, vai ser 1/3 da altura, né? Obviamente, vocês vão ter que somar com essa distância toda até chegar no eixo x'. Mas tomem cuidado com isso aí, tá bom? Vocês já têm essa posição do centro de gravidade do triângulo, tá? Cuidado com isso, ok? Bom, e aí vocês vão calcular, tanto para y quanto para x, da mesma forma que eu apresentei para vocês. É só os valores, né, de calcular a inércia que vai mudar, né, para o triângulo, né, para o retângulo mantém, e essas distâncias que mudam, né? Então, ficar atento com isso aí, bom? Bom, deixa eu só tirar descer aqui, opa, deixa eu descer, beleza? Aqui, ó. Essa figura, ela tem simetria, ela tem simetria. Olha onde ele colocou o eixo Y', colocou bem no meio da metade da base do retângulo. Será por que ele fez isso? Para facilitar o cálculo. Para facilitar o cálculo. Porque eu sei que esse, ó, perceba aqui, ó, se eu colocasse uma, sei lá, colocasse um, um negócio, deixa eu ver se tá. Ah, não, tá. Não tá opaco. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó, tá vendo? Esse lado de cá é igual a esse lado de cá. Isso significa que o centro de gravidade, né, a coordenada YCG, vai passar em cima desse ponto, né? Então, tá vendo, ó, que o Y aqui, esse azul tá passando em cima desse de preto? Tá em cima, porque são simétricos, tá? O que acontece? Acontece que quando vocês forem fazer, por exemplo, a inércia em relação ao eixo Y, vocês vão perceber que o valor vai dar zero, zero, em relação à distância, tá? Em relação à distância. Vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais claro essa relação aqui. Opa, cliquei uma coisa aqui errada. Vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Essa figura, eu tenho duas figuras, né? Eu tenho um retângulo grandão e esse retângulo menor que eu tenho que tirar. Então, eu vou chamar de figura 1 e figura 2. Então, aqui eu também tenho que calcular o CG, tá? Isso não vai mudar. Então, eu tenho que calcular a distância. Vocês vão perceber que não tem distância vertical para esse Y'. Por que não tem distância vertical? Não, horizontal. Olha só, eu não tenho uma distância, por exemplo, vou colocar o centro, vou colocar desenhado aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um retângulo, tá? Vou colocar um retângulo aqui representado.
Vou colocar opaco, tá, gente? Que senão não dá pra ver nada do que tá dentro, sem cor. Beleza. Então, vou mostrar pra vocês o que que acontece. Vou colocar o eixo aqui, ó. O eixo X, tá bom? O eixo Y, beleza? Esse é o eixo Y. E eu tenho o centro de gravidade do meu retângulo passando aqui no meio, né? Que aqui, ó, a base do meu retângulo é a soma disso aqui, né? 6 mais 18 mais 6, 12 mais 18 vai dar 30. A altura aqui vai ser a soma de 6 mais 18 mais 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 18, 48. Então, olha só. E eu tenho um eixo X passando aqui, ó. Deixa eu voltar. Tem um eixo X passando aqui. Corretinho não, gente, mas enfim. Tá, tem um eixo X passando aqui. Então, aqui é o meu eixo Y, linha, e o X'. Isso aqui é para eu determinar o centro de gravidade CG da figura total, tá? Então, eu preciso determinar uma distância y1 e x1 para essa figura aqui. Então, eu tenho o CG da figura. Eu preciso determinar essa distância aqui, que é a distância vertical, que eu chamo de y1. E preciso determinar uma distância horizontal, que seria a distância do eixo que passa no CG até o y'. Mas se vocês forem observar, o eixo y que passa no CG aqui, passa em cima do eixo y'. Ou seja, x1 é igual a zero. É igual a zero, certo? Posso fazer isso com um triângulozinho menor que vai dar a mesma coisa. Vocês vão ter um y2, mas não vão ter o x2. Vai ser zero. Ok? Então, lá, o CG daqui, ó, a coordenada x, CG e y, CG, o x, CG vai ser igual a zero. O y, CG, esse sim é diferente de zero e tem que ser calculado. Tem que ser calculado. Então, calcular. Então, assim, eu tenho o valor de y1 e tenho o valor de y2. O que eu não vou ter é o valor de x1 e o valor de x2, certo? E a inércia? Bom, quando vocês forem calcular a inércia, vocês vão ter a inércia x1 e a inércia y1. Isso você vai ter para a figura 1 e também vai ter para a figura 2. Tranquilo. Por quê? Porque a equação de x, da inércia em relação ao eixo x, é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Depende de distância x1? Não depende. A inércia em relação a y também, da mesma forma. Base vezes altura vezes base ao cubo dividido por 12. Esses valores aqui não dependem, né, que são esses valores aqui, ó. Não depende de x1, nem de y1, não depende. O que depende é o valor, é aquela distância de x1 e de y1, tá? Dx2 e dy2. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa. O que é dx1? É xCG menos x1. Isso aqui dá quanto? Isso dá zero, gente. Dá zero. Então, dx1 é zero. E aqui, né, eu vou ter um dy1, né? Porque eu vou ter que pegar o yCG menos o y1. E os dois têm valor. Aqui, o dx2 da mesma forma. Eu pego o xCG
menos o x2. Aqui dá 0 também. 0. E aqui? Eu tenho que pegar o YCG menos o Y2. Ok? Ah, mas e quando eu for colocar na equação? Olha, vou mostrar do x. Então, vou calcular, né, com o teorema dos eixos paralelos, a inércia em relação a x. Em relação a x não vai mudar, porque eu vou pegar x1 mais a área da figura 1 vezes o dy1 ao quadrado. Como a área 2 ela está subtraindo, ela está sendo retirada, ela não compõe, né, a figura toda, tem que retirar. Então, vou pegar aqui a inércia em relação a x da figura 2 mais a área 2 vezes dy2 ao quadrado, ok? Então, o que vai mudar é a inércia em relação a y. Então, eu tenho a inércia em relação a x. Ó, x, desculpa, gente. Apagou? Agora apagou. Apagou até o i. Então, vou desenhar aqui, tá? Então, vou pegar a inércia em relação a y da figura 1 mais a área da figura 1 vezes dx1 ao quadrado. Travou aqui, gente. Ah, voltou. Menos xy2 da figura 2, né? Mais a área da figura 2 vezes dy dx, desculpa, gente, 2 ao quadrado. O que acontece nessa equação que difere dessa aqui? Essa daqui, o dy1 é diferente de zero que a gente viu aqui, né? O dy2 também. Aqui, o dx1, ele é zero. Aqui também, o dx2 também é zero. O que acontece? Eu não tenho essa parcela, porque, ó, área vezes zero é zero, né? Mesmo que eu tenha valor de área, é zero. Área 2 vezes zero, zero. Então, essa parcela aqui vai ser zero. Essa parcela aqui também vai ser zero. Então, na verdade, o que acontece? Na verdade, eu vou simplesmente somar as inércias. Deixa eu só apagar aqui, que o meu negativo deu muito estranho. Aí, agora apagou. O negativo tinha dado muito esquisito aqui. Deixa eu colocar. Então, na verdade, você vai subtrair, né? Você vai pegar a inércia da figura 1 em relação ao eixo y e vai subtrair com a inércia da figura 2, né, em relação a y. E aí você vai ter essa inércia. Ou seja, aquela parcela, né, da área vezes a distância, esse deslocamento entre os eixos é zero, né? Então, é como se a inércia aqui, né, que eu calculei em relação a y, né, esse h vezes b ao cubo dividido por 12, já está calculando também a inércia em relação a y', tá? Porque não tem uma distância entre o eixo que passa no CG, tá bom? Então, vocês vão fazer esse cálculo, tá? Aqui já passei bem o roteiro para vocês, é só mesmo colocar na fórmula e calcular, tá? Seguir os passo a passo e calcular, tá bom? Bom, e a questão 5 é fazer aquela análise que eu comentei, tá bom? Então, verifica aí qual que tem o valor maior e faz essa justificativa, tá bom? Bom, então, em relação aí, a essa lista de exercício, é isso. Só reforçar uma coisa, essa data aqui eu vou alterar, tá? A data vai ser em referente ao dia 17, tá? Para vocês terem tempo de fazer, porque
se vocês me entregarem semana que vem, não vai ter tempo hábil para isso, tá? Então, vocês vão me entregar no dia 17, tá? No dia 17, no sábado. Vou dar mais uma colher de chá, vou deixar vocês entregarem no não, 17, melhor 17, porque eu consigo corrigir e aí, já passar os resultados. Então, dia 17 vai ser a entrega, tá? 17 no sábado, então aqui a data tá errada, eu vou alterar isso lá no SIGA, tá? Não se preocupe com isso. Então, vocês têm até dia 17 para entregar a lista, ok? Então, até a próxima aula.